Olá pessoal, beleza? Vou começar mais uma aula com vocês aqui de Química Orgânica. Vamos falar agora de isomeria. Se você curtiu, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar o like e se inscrever no meu canal. Vamos atingir um número legal de inscrições aí, para estar postando cada vez mais um número maior de vídeos. Então vamos lá, começar. Isomeria. Isomeria é o fenômeno pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. A isomeria em si, ela, pelo próprio nome já diz, iso vem de igual, e meria vem de números, realmente, medidas de números, no caso aqui o número de átomos na molécula. Então a fórmula molecular é o princípio que nós vamos utilizar para verificar se são isômeros. Então, aquelas substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, mesmo número de átomos na molécula e os mesmos elementos em si, são chamados de isômeros. Os isômeros são divididos em isômeros planares ou isômeros espaciais. Então, existem isomerias do tipo planar, isomerias do tipo espacial. Vamos ver cada uma delas separadamente. Isomeria plana, isomeria que está relacionada à estrutura ou à fórmula estrutural em si do composto. Então, nós podemos identificá-las apenas mostrando a fórmula estrutural. A isomeria plana ela pode ser caracterizada em funcional, de cadeia ou núcleo, posição, compensação ou metameria, que é a mesma coisa, dinâmica ou tautomérica. Então, cada uma delas tem a sua característica conforme a apresentação da fórmula estrutural. Vamos lá. Primeira, isomeria de função. Como o próprio nome já diz, as funções são diferentes, mas a fórmula estrutural é a mesma. A fórmula molecular é a mesma. Então vamos lá. Por exemplo, aqui álcool e éter são duas funções diferentes, porém apresentam a mesma fórmula molecular, como temos aqui no exemplo. C2H6 é a mesma fórmula molecular para o álcool etílico e para o éter metílico ou dimetílico. Então apresentam fórmulas estruturais diferentes por causa da função que é diferente. Outro exemplo de funcional também é o par aldeído-cetona. Possuem estruturas semelhantes, mesmo grupo funcional a carbonila, certo? Apresenta a carbonila como principal grupo funcional, tanto na cetona quanto no aldeído, mas a posição dela é diferente, então assim nós vamos ter funções diferentes. Aldeídos e cetonas, como é o caso aqui também da propanona e o propanal, são dois compostos semelhantes no que diz respeito ao mesmo número de átomos, ou melhor dizer, mesmo número de átomos, ou seja, mesma fórmula molecular, mas são compostos funcionais diferentes. Outra função também, outras funções que são também isômeros, é a função ácido e a função éster. Os dois também são isômeros funcionais. Apresentam a mesma fórmula molecular, mas na estrutural com disposição diferente. Temos outro aqui, o álcool e o fenol. Podemos ter, por exemplo, aqui um fenol, porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, mas neste caso a hidroxila não está ligada ao anel aromático, então passa a ser um álcool, um carbono primário, um carbono saturado e primário também, ligado a uma hidroxila. Então isso aqui é um álcool. Já a hidroxila ligado ao anel aromático. Mesma fórmula molecular, porém funções diferentes. Outra isomeria de cadeia ou núcleo, também conhecido, é quando nós temos a diferença entre uma estrutura e outra, mas sim em relação à sua disposição na estrutura. Por exemplo, nós temos aqui uma cadeia não ramificada e uma cadeia ramificada. A única diferença entre eles só é a questão da posição da cadeia. Consequentemente, vai dar um composto diferente. Aqui nós temos o 2-metilpropanal e aqui nós temos o butanal. Outro exemplo é uma cadeia saturada e uma cadeia cíclica. Então, o que altera entre eles é o tipo da cadeia. Então, a cadeia aberta, a cadeia fechada. Então, aqui também é um isômero de cadeia ou de núcleo. Todos com a mesma fórmula molecular. Isomeria de posição, o próprio nome já diz, o que altera é a posição do grupo funcional ou de algum
alguma ramificação. Neste caso aqui do álcool, nós temos a posição da hidroxila, ela pode sofrer alteração, e essa alteração caracteriza um composto diferente. Por exemplo, aqui nós temos o propan 1-ol e aqui nós temos o propan 2-ol. São compostos diferentes, mesma função, porém a posição da hidroxila é diferente. Aqui nós temos outro exemplo da insaturação, que também pode alterar a posição. Então nós temos aqui a ramificação ou a insaturação, que pode sofrer alteração na sua posição. Isomeria de compensação ou metameria. A isomeria de compensação ou metameria é muito semelhante à isomeria de posição. A única diferença é que aqui a gente tem uma divisão da molécula, ou seja, vamos aumentar ou diminuir um lado da molécula. Neste caso, a metameria ou compensação tem a ver com isso, com a disposição de um heteroátomo. Às vezes tem gente que confunde a isomeria de posição com a isomeria de compensação. Aqui, por exemplo, nós temos uma amina, aqui também. A diferença é que essa amina, eu tenho o heteroátomo dividindo a cadeia em 3 carbonos do lado direito e 1 carbono do lado esquerdo, formando aqui o metil, ou melhor dizer, etilmetilamina. E aqui nós temos o dietilamina. Então, são compostos diferentes e são caracterizados na estrutura pela posição do heteroátomo. Aqui nos ésteres acontece a mesma coisa. Ó, a posição do heteroátomo e a carbonila pode estar mais distante ou mais próximo da extremidade. Os outros grupos funcionais também sofrem esse tipo de isomeria, como é o caso dos éteres, também possuem essa possibilidade. Então, heteroátomos geralmente permitem o aparecimento de isomerias de compensação. Beleza? Isomeria dinâmica ou tautomérica. Essa isomeria às vezes as pessoas confundem com isomeria funcional. Por quê? Porque na verdade nós temos duas funções: um enol ou um aldeído, ou um enol e uma acetona. O que altera um do outro? Basicamente aqui nós temos, na verdade, uma transformação de uma substância na outra, pela apenas uma migração do par de elétron do oxigênio e, ao mesmo tempo, fazendo uma atração pelo hidrogênio. Então, há uma reação interna na molécula, formando um novo composto. Essa migração do par de elétron π ou do par de elétron livre do oxigênio permite a existência dessa isomeria. Então, toda vez que nós tivermos um enol, ele sempre vai ser isômero de um aldeído ou uma cetona. Beleza? Isomeria espacial. Aí agora já altera o processo. Até a isomeria tautomérica, nós precisávamos apenas da fórmula estrutural. Agora não, agora a gente precisa fazer uma avaliação no espaço, ou melhor, da disposição das partículas no espaço. A isomeria espacial em si, ela é dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria geométrica tem a ver apenas com a disposição espacial em relação a um plano. Essa isomeria ela está ligada principalmente, ou melhor, está presente principalmente nos alcenos e nos compostos cíclicos, principalmente os ciclanos. Como nós podemos observar aqui, existe um plano que segue ao longo da ligação dupla, portanto dividindo a molécula em duas, a parte de cima e a parte de baixo. No caso do eteno, ou também conhecido simplesmente como etileno, tem o lado de cima e o lado de baixo. Só que os dois são hidrogênios, tanto do lado de cima como do lado de baixo só tem hidrogênio. Então não há uma diferença entre os planos. Mas quando nós analisamos esse outro composto, que é 1,2-cloro-eteno, ou nós podemos observar embaixo também é 1,2-cloro-eteno, também aqui como nós podemos ver etileno, mas são compostos diferentes, o de cima e o de baixo. Por quê? Porque nós temos aqui, o cloro do lado de cima somente e o hidrogênio do lado de baixo. Então, em relação ao plano da ligação dupla, aqui há uma divisão também do cloro, um para cima e outro para baixo.
Como nós podemos perceber que a ligação dupla impede esse giro da molécula, então os cloros que estão para o lado de cima do plano nunca poderão estar no lado de baixo do plano, a não ser que haja uma reação química para isso. A mesma coisa no 1,2-cloro, no caso com a disposição contrária dos cloros. Então aqui permite entender que são compostos diferentes. Tanto que este primeiro chama-se cis e o de baixo chama-se trans. Entendendo isso, o que é que nós vamos perceber na molécula? A isomeria cis, geralmente ela vai possibilitar moléculas mais polares, e a isomeria trans, moléculas menos polares. Isso reflete diretamente nas propriedades físicas das substâncias, como é o caso aqui, a substância cis, ela tem um ponto de ebulição de 60,3 graus Celsius. Já a trans tem uma disposição de 47,5 graus Celsius. Só por aqui já dá para a gente perceber que a substância polar, ela é mais... a interação dela é muito mais forte, consequentemente, ponto de ebulição muito maior. Tanto que polar, nós temos o quê? Qual a principal interação intermolecular entre elas? Do tipo dipolo-dipolo. Já na apolar, que é o caso aqui, que de polo instantâneo e de polo induzido. São interações intermoleculares diferentes. O mesmo acontece nas estruturas cíclicas. Por exemplo, nós temos aqui o ciclopropano. O ciclopropano em si, se ele tiver só hidrogênio, ele não vai ter nenhuma diferença na sua disposição. Mas quando a gente coloca dois átomos de cloro ligado, nós podemos perceber que em relação ao plano do núcleo,